Então, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Para nós é uma honra ter vocês aqui conosco e compartilhar dessas ideias, né? A gente nunca sabe onde é que está plantando sementes. Dentro de tudo que a gente faz e o que nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre tudo aquilo que a lei da atração pode nos proporcionar é desenvolver algo, não somente nesse processo nosso físico de amizades e criar novos vínculos, mas também desenvolver mecanismos aonde a lei do invisível ela atua. E quando nós trazemos a lei da atração na vida real, a esse propósito que é tão grandioso na vida das pessoas e pode transformar tudo de uma hora para outra. E quando nós falamos na lei da atração na vida real, não significa que este entendimento ele é para ganho pessoal. A lei da atração ela se desenvolve em várias esferas. Ela se desenvolve em vários campos, dentro da psicologia, dos processos extrafísicos, mas também no corpo vibracional nosso, principalmente no corpo vibracional, inclusive determinando algumas das nossas patologias, né? E que nos cura e também nos cria enfermidades. A lei da atração na vida real é todo um composto baseado em filosofias antigas, mas também em principalmente conhecimento que a gente foi reunindo. Eu faço estudos dentro dos sistemas holísticos há mais de 25 anos. Embora seja novo ainda, mas tem uma bagagem já e dentro de tudo que eu coloco, eu também falo dos processos das minhas vivências e das vivências aonde eu pude estar e com as pessoas que pude estar. A lei da atração na vida real, ela tem muitas premissas nas quais ela desenvolve principalmente a psicologia humana. Trabalhando com a psicologia humana, nós podemos também nos desenvolver de alguma forma. Nós podemos nos transformar em tudo aquilo que nós queremos. Nós podemos transmitir ao outro um pouco de nós sem tocá-lo. Nós podemos transmitir aos outros sem mesmo olhar, porque existem vibrações internas e tudo aquilo que acontece é para acontecer. Você mesmo está me colocando, né? De repente teria ido embora, mas viu o anúncio e definiu parar, né, para escutar. Espero que realmente faça alguma diferença em algum determinado sentido desta palestra. Como eu sempre coloco, a minha verdade não é uma verdade absoluta. Em cima do que eu tenho de conhecimento, é alguma coisinha que já transformei em sabedoria. A partir daí, nós temos um início, mas nós sempre nos perguntamos quem somos. Esse quem somos, ele pode ser desenvolvido de duas formas, né? Ele pode ser explicado de duas formas. A primeira pela ciência, que é esse corpo físico, né, notável que todos nós podemos observar, que todos nós podemos tocar, palpar, né, sentir de alguma determinada fonte de energia, de calor. Nós podemos ver como é que vocês são, nós podemos sentir quais são as suas naturezas, podemos observar se está bem ou se está ruim, nós podemos ter uma noção de realmente quem somos, porque a ciência, esta ciência moderna, né, vamos deixar bem claro, porque existem outras ciências, metodologias de entendimento sobre o ser humano. Hoje nós vamos praticar, e nesta colocação aqui, a ciência como uma ciência moderna, que tem aí aproximadamente 170, 200 anos, onde se desenvolveu até para o nosso processo curativo. Mas também existe aquele de quem somos através da teologia, né? Das escrituras, de um formato um pouco mais místico, mas que também nos liga ao cosmos e que tira um pouco a ideia de que somos tão carne e osso e nos coloca a seres também divinos.
Então, a teologia, ela cria um aspecto do ser humano um pouco diferenciado da própria ciência. E aí eu não vou envolver, neste contexto, a espiritualidade, né? Porque nós queremos falar aqui um pouco mais dessa ciência da lei da atração na vida real. É como podem as pessoas adquirirem esta experiência para ser a seu favor e não contra vocês, né? Então, quem somos a partir destas duas premissas, da ciência e da teologia. Porém, tanto uma quanto a outra, ela tem um ponto fundamental, ela tem um ponto de entendimento. A teologia traz a energia como uma entidade maior, vamos colocar desta forma. A ciência, ela já traz esse processo em alguns de seus mecanismos de cura, né, como sendo um processo energético. Ela tem boa parte dos diagnósticos hoje para patologias e doenças e outras enfermidades afins, ela é desenvolvida através da energia. Ressonância magnética, ultrassom, tudo é um composto geral, onde este composto, sim, é feito baseado nas moléculas atômicas energéticas. Tratamentos como quimioterapia, radioterapia, principalmente, ele vem de uma explosão, né, de alguns elementos que fazem aquilo se tornar realidade. Realidade no campo energético. Tem um experimento, que esse experimento eu mesmo fiz, né? Nós temos lá no nosso espaço terapêutico, então nós fizemos essa experiência do arroz. E todo mundo pode fazer, tá? E eu aconselho a você que vai escutar essa palestra, ou vocês que estão aqui, a fazerem esta simples experiência. Peguem 2 frascos incolores, tá? Mesma coisa. Sobrou arroz lá da segunda-feira, pega a mesma quantidade, bota no pote, fecha, né? E um deles você escreve de canetão, de qualquer coisa, mas escreve, né? Deixa ele marcado. Um com coisas boas, outro com coisas ruins. O que tu acha que foi coisa boa aqui ou coisa ruim? Coisa boa, né? Coisa ruim. 1 ano e pouco nós fizemos essa experiência dentro do escritório e nós deixamos lá os dois frascos. Eu tenho eles até hoje, fiz em 2 copos de vidro, está lá na casa da alma, e ali eles estão, né, até hoje, para as pessoas verem, e ainda conforme os anos passam, um é extremamente negro, o outro é extremamente branco. Eu não posso dizer que o negro é o ruim, né? Isso é totalmente um absurdo. Mas existe uma função energética onde existem polos, nós somos bipolares, positivo ou negativos. Então, aqui, o negro ele foi para o negativo, né? E já o mais esbranquiçado pelo positivo. Por quê? Porque a nossa mentalidade, e isso tem tudo a ver com a lei da atração, a nossa mentalidade nos coloca em boas frequências, coisas brancas, baixas frequências, coisas negras. Porém, muitos de nós entendem que, principalmente quando vai se estudar um pouco mais a fundo o universo é um emaranhado de coisas pretas, moléculas negras, e de infinitas possibilidades. Então, nós não podemos colocar que o preto é algo ruim ou o branco é algo ruim, né? O Tao dos chineses, ele tem o Yin e o Yang determinado. Aquilo é sempre o equilíbrio. Aquele é o que representa aqui, para nós, pode ser que não, mas de forma universal, uma máxima potência de tudo em equilíbrio. Tanto algo bom ou algo negativo. A lei da atração, ela se baseia também em muito isso, em determinâncias, né, do nosso próprio sistema. Nós somos, de uma forma geral,
eu vou voltar um pouquinho aqui, baseadas, né, o nosso sistema que nós conhecemos, que nós aprendemos no colégio, que a sociedade nos coloca, que os pais já nos ensinam desde pequenos. Somos esse processo material, compostos, né? Começa com células, as células elas se transformam em órgãos, os órgãos em sistemas, os sistemas no corpo humano. Somos baseados em 44 substâncias básicas, e por isso que os florais funcionam tanto, antes nós estávamos conversando tanto, por isso que eles se desenvolvem uma potencialidade, porque nós podemos explorar cada um desses em cima de coisas que vão criar ressonância ao corpo. Também é um processo da lei da atração. Todos os sistemas de cura no mundo, ele é um processo da lei da atração, mesmo que nós não entendamos isso. Mesmo que nós não podemos compreender a fundo. Um remédio, quando a gente toma, seja ele feito numa farmácia, um químico, ele vai criar uma ressonância, essa ressonância tem um determinado tempo para o nosso organismo absorver, as nossas células captarem e fazer algum benefício. Então, todos os elementos, eles transformam esses campos em algo maior. Porém, o que nós queremos conversar mais hoje é principalmente isto aqui, a energia, a matéria-prima de fazer corpo. É um processo mais subatômico do que esse entendimento raso que nós podemos ter. Nós temos que ir mais a fundo para entender a complexidade de quem somos, desse sistema holístico que temos e nos desenvolvemos a partir dele. Essas energias, elas têm uma interferência. Então, aí nós começamos já a entender um pouquinho da lei da atração na vida real. Essa interferência, ela vem do processo emocional. As nossas emoções são emaranhados de nossos pensamentos. Estes pensamentos nos desenvolvem ao longo do tempo, seja ele em um processo mais curto de espaço de intervalo ou mais longo. O mais longo vai causar algo, o mais curto vai causar algo. Não significa que o mais curto também não seja impactante. Nós vamos ver logo mais. Então, tudo que existe e é feito de átomo emite um campo composto de informação e energia. Esta informação e energia em plena vibração, em pleno movimento. O movimento é um ato criativo. O movimento é o que nos determina o que somos. É conforme a junção desses átomos, dessas informações, as informações que antes nós vimos lá, que formam aquele tecido, as informações que formam essa caneta, a informação que forma este computador. Todas essas informações, elas são processadas e viram aquele bloquinho de existência que nós podemos ver. Dentro disso, nós processamos essas vibrações. O nosso corpo é uma tecnologia muito mais avançada do que tudo que nós pensamos que é tecnologia. Eu, através desse vídeo, vou ir para muitos lugares. Por mais que ele seja algo mais para nós entender também o processo da lei da vibração, para criar outras informações a partir dele, mas, principalmente, é esse processamento que nós estamos fazendo, que o nosso corpo está fazendo em todo momento. O cosmos responde eletromagneticamente às solicitações vibracionais. O que é responder? Né? O que é entender essa resposta? Se eu bater nesta mesa, automaticamente meus dedos doem, eu vou ter uma resposta imediata. A dor significa uma ressonância rápida desse material com os meus dedos e eu vou entender isso. Porém, em uma esfera mais vibracional, uma esfera com maior comportamentos do que ações, mas que essas ações elas são sempre equalizadas, elas nos mantêm em uma vibração. Essa vibração ela chega em um grande espaço de lugar. A nossa vibração e a minha voz, da vibração da minha voz, ela agora, nesse exato momento, está nesta sala. Se nós ligar as caixas de som alto e abrir aquela porta, essa ressonância vai sair
e vai atingir muito mais pessoas lá fora. É a mesma coisa o nosso pensamento que não é observado, não é visto, não é nem escutado. Existe um campo vibracional específico para ele que desenvolve essas potencialidades e que vai nessa vasta interpretação do universo. Por isso que ele responde eletromagneticamente. Quando eu estou falando, automaticamente vocês estão respondendo de alguma forma, mesmo no nível mental, mesmo no nível de pensamento. Nós emitimos uma onda mediana. Então, com todas aquelas informações que vocês já chegaram aqui, com as possíveis de ser criada, vocês já estão criando uma nova informação para o seu próprio corpo, para a sua própria psique, porque ele reage a tudo isso que está fazendo. Esse slide ele representa como tudo isso funciona, né? Então, nós temos uma redução de uma vibração, é reduzida. Essa redução ela vem para uma consciência, né? Que aí o que nós estudamos são os elementos cósmicos de criação, e a consciência é um desses elementos cósmicos de criação. Baseado nisso, existe uma corda, uma variante, numa vibração aqui, numa vibração aqui, numa vibração aqui. Isso tudo já é densificado, é desenvolvido em quarks, prótons e nêutrons, né? E transformado isso em spin, né? Este spin, ele gira ao entorno e começa a se condensar. É como se fosse um ciclone, que ele começa a sua boca lá em cima, muito grande, e quando ele toca a terra, aqui tudo se mexe, aqui tudo se transforma. É a mesma coisa. Só que essa transformação para nós é invisível. Se transformando isso, nós geramos um átomo, de um átomo, vários átomos, uma célula, de várias células, as moléculas e das moléculas, os tecidos e órgãos, e somos esta vibração. Então, é difícil de entender isso? Não, isso hoje é física pura, né? A química liga tudo isso, mas isso aqui é físico. Então, por que não entendermos mais a fundo de como funciona o nosso comportamento mental em questão de tudo isso? Para nós entendermos, existem os 5 sentidos. Esses 5 sentidos, tato, fala, visão, cheiro, ouvido, todos eles são fáceis de nós nos entendermos. Desde a nossa concepção até a nossa finalidade fim, nós vamos entender isso completamente. Nós vamos dar valor quando as não temos, né? Porém, existe muito mais do que esses 5 sentidos. Claro que esses 5 sentidos nos auxiliam a tudo isso. Nós temos algo que se chama as crenças. Essas crenças, elas são incutidas em nós pela sociedade onde nós estamos, pelo local geográfico, pela filosofia daquele local geográfico, pela cultura que é nos colocada. Dentro dessas crenças, estabelecemos a moral e a ética de cada local. A ética, ela é regional, e a moral é algo que é coletivo. Então, esses processos, eles acontecem e nos transformam em crenças. Essas crenças são programas. E depois nós vamos falar um pouquinho mais. Que desde novos nós somos criados e desenvolvidos para ter aquilo como um parâmetro. O pai diz, filho, não faça isso porque acontece aquilo. Né? A professora vai te ensinar basicamente o que precisa ser regrado dentro desse sistema. Você vai ser desenvolvido em uma universidade para um determinado tipo de tarefa na sociedade. Então, ao longo dessa nossa existência, nós vamos nos colocando como pessoas crentes em alguma coisa. Essa crença não tem nada a ver com o processo religioso, e sim com o que você acredita. E passando a acreditar, estas existências, elas fazem com que você se molde a partir daquelas informações que vocês têm. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ela matou muito mais pelas pessoas não saberem que, quando nós se mutilávamos, né, na guerra, a crença de 1950 era que, opa, perder uma perna, vamos fazer o quê?
Hoje não, hoje você sabe que pode fazer muita coisa. Hoje você sabe que se nós dar um corte aqui, bom, vou esperar um tempo, vou passar, isso aqui vai cicatrizar. Isso vem desde berço. Naquela época não, existia, claro que muito menos recurso, né, dentro daquela parte científica, para também nos tratarmos, mas basicamente era o processo mental, né, porque as pessoas não estavam acostumadas com aquilo. Então morreram nos campos de batalha muito mais pelas crenças, né, do que propriamente pelos ferimentos. Os ferimentos era fácil, faz um torniquete, faz alguma outros sistemas, né, e existem já estudos que comprovam isso também. Mas, depois de desenvolver as crenças, chegamos nos processos dos paradigmas. Estes paradigmas, então, que aí quando nós falarmos de consciente, subconsciente, inconsciente, fazem com que estes programinhas sejam ampliados em nossa mente. Porque elas começam a entrar em um processo de repetição. Eles processam a informação de forma similar. Ela vai buscar o que você já tem na sua mente. E esses paradigmas, por mais que tenham uma informação nova, você vai querer assimilar com algo que já existe. E aí também não deixa você se criar dentro de um pensamento fora da caixinha, como nós podemos colocar. Esses pensamentos, eles ocorrem com mais desenvolvimento, por exemplo, em uma criança. A criança está apta e aberta a todas as possibilidades. Ela brinca sozinha se precisar. Ela cria muito mais. Nós, ao longo dessas crenças e existências que vamos tendo com o passar do dia, nós vamos deixando de lado esse processo imaginativo, os nossos sonhos de lado, e as nossas vivências vão nos colocando e nos moldando a algo que a sociedade principalmente quer, ou que nós mesmos queremos, que nós vamos nos limitando a tudo isso. Esses paradigmas, então, são algo que é uma chave. A partir das quebras dos paradigmas, podemos estabelecer novos horizontes para tudo, e inclusive para o processo desta lei da atração, que atrai coisas diferentes, porque se nós fizermos sempre a mesma coisa, parece, né, mas vai dar os mesmos resultados. Não existe outra coisa a não ser os mesmos resultados. Então, a quebra desses paradigmas vão fazer com que você, que está aí desse outro lado, possa transmutar todas as coisas que temos nessa existência. E esta é uma frase muito emblemática. Escutar não é a mesma coisa que ouvir. Né? Escutar não é a mesma coisa que ouvir. Escutar, nós escutamos com os nossos ouvidos. Ouvir, vem algo de dentro. É algo que pode ser colocado afora. Pode ser ressignificado. Vocês podem estar me escutando, mas possivelmente vocês saiam daqui com 5, 10% das coisas que eu vou falar. Vocês não conseguem ouvir a sua totalidade. De repente teriam que escutar essa mesma palestra 15 vezes, como eu já fiz em muitas coisas. Como nós havíamos comentado dos livros, né? Que são livros muito bons que eu compro hoje para dar para as pessoas. De repente, esses livros, nós lendo com 5, 6 vezes a mesma coisa, a interpretação é totalmente diferente. Então, essa é a diferença de escutar, não é ouvir. O ouvir é algo mais complexo, mais profundo. Porque escutar, nós escutamos a todo tempo e toda hora. Então, a gente não está mais focado, não está mais antenado a tudo isso. Porque existe uma vibração interna, com tanta informação mesmo, sendo gerada a cada instante. O fluxo informacional no nosso planeta, ele se dobra a cada ano e meio hoje. Coisa que há 50, 60 anos atrás, demorávamos até 100 anos para dobrar esse fluxo. 500, 600 anos atrás,
demorava-se quase 1000 anos para dobrar este fluxo. Por quê? Porque nós estamos em uma era tecnológica onde o ser humano cria para si próprio algo para se atualizar de forma mais rápida. E esta atualização ela pode ser simultânea com o mundo inteiro. Então, escutar não é a mesma coisa que ouvir. Os nossos pensamentos podem controlar os nossos paradigmas a partir dos nossos pensamentos. Nós sim podemos controlar os pensamentos que temos. Nós podemos executar novos pensamentos a partir daquilo que estamos vivenciando naquele exato segundo. Eu posso pensar, não, mas esse ar-condicionado está me incomodando. Tá, ok. Eu, enquanto durante a palestra, posso nem pensar nisso e já tirar da minha mente. Não, o ar-condicionado está gostoso, já está um clima legal. Não precisa. Automaticamente, é tão instantâneo, essa nossa mudança é tão rápida que nós podemos acelerar isso ao máximo. E ao longo da nossa vida, nós vamos vendo que a idade serve para isso, para acelerar o nosso processo de comportamento e pensamento, que nós vamos fazendo automático isso. Depois de você colocar uma regra em geral, você pode fazer isso automático. E aí sim a lei da atração começa a funcionar, porque você é capaz de principalmente lidar com os seus pensamentos, com as suas ações, com tudo aquilo que você tem dentro. E não mais simplesmente pensar e ficar, como é que eu posso explicar? Remoendo aquilo para até resolver. As pessoas de sucesso em todo o universo, em todo esse nosso planeta, elas dão uma resposta imediata a qualquer tipo de ação ou qualquer tipo de apertamento que ela tenha. Ela vai te dar uma resposta imediata. As pessoas de grande sucesso, elas não deixam para responder depois. Por quê? Porque a ação cognitiva que ela já está tendo em relação a tudo isso eu tenho a resposta mesmo antes da pergunta ser feita. Então, aí sim, esta resposta ela vem de imediato, quando é apertado alguém. Agora, quando nós vemos que os nossos pensamentos nos controlam, os paradigmas também nos controlam. Porque a gente fica preso a eles. A gente demora 2, 3 minutos para resolver uma simples questão, né, de decisão. E essa decisão é tomada de imediato. A partir daí, então, a mesma coisa acontece em um processo subatômico invisível, que são várias frequências, né? Então, essas frequências, elas nos determinam. Porque imaginam que nós aqui temos uma linha, né? E aqui temos outra linha. E nós estamos andando nesta linha de baixo, tá? E aqui acontece, me fazem uma pergunta. Eu não preciso sair dessa linha para ir responder essa aqui. Se as duas estão paralelas. Eu simplesmente faço um acesso a essa e já trago a resposta para essa. Agora, se eu subir aqui por um determinado tempo, vamos colocar 1 segundo. Vamos ampliar esse tempo. Se esse tempo que eu tiver que sair daqui para pegar essa resposta daqui for 1 segundo, ok, não muda, tá? A lei da vibração. Agora, se eu sair daqui, fiquei aqui em cima 1 minuto pensando, eu automaticamente fui para outro nível de pensamento. Aquele pensamento que eu tenho fixo na minha ideia é facilmente abortado. E o universo não sabe isso. O universo ele só sabe ler as linhas. Então, a lei da atração na vida real é as linhas. Em resumo, também, né? Você nunca pode sair dessa aqui, porque você determinou aqui o que você quer ser aqui, né? Então, quando te exigia a responsabilidade de outras ações numa linha de energia diferente, você tem que ser muito rápido para trazer as respostas. E logo nós vamos ver nos outros slides aqui também. Vamos voltar a esse contexto.
Ninguém pode fazer você pensar o que você não quer. Isso não é verdade, né? Porque hoje em dia muita gente faz você pensar o que você não quer. Esse é um dos principais erros do porquê a lei da atração não funciona na vida real. Porque vai chegar aquele lá, qual que é o teu sonho? Um sonho simples, alguma coisa. Pode me dar um exemplo? Viajar no mundo, né? Aí, como é que é o seu nome mesmo? Alexandre. Aí chega o Luciano, né? E tu, vou comprar passagem para ir para Amsterdã. Chega o Luciano lá e diz, tu vai para Amsterdã fazer o quê? Né? Se você tiver a resposta imediata, eu vou fazer isso em Amsterdã. A linha do tempo não se altera. Agora, se você titubear e vai dizer, pois é, eu vou fazer o quê em Amsterdã? Eu poderia ir logo ali, né, em Dubai. Eu poderia ir, né, em Paris. A tua linha do tempo já alterou. A frequência já alterou. Você tem que ter a certeza absoluta do processo. Você não pode deixar que os outros interfiram em qualquer pensamento teu. Seja ele qual for. Então você não deve deixar essa pessoa interferir nesse teu ganho. Porque o teu ganho é lá na frente. Você sabe exatamente o porquê você está fazendo aquilo. Eu sei exatamente o porquê eu estou dando esta palestra aqui em setembro, em Lajeado, 2022. Eu sei. Mas se eu te disser o porquê, essa linha do tempo também não vai ser interferida. Né? O meu objetivo, eu aqui antes estava conversando para vocês, é um objetivo de estabelecer energias, captar energias, difundir a informação. Esta informação que eu estou colocando nessa sala, de hoje, 15, nessa sala, nesse exato momento aqui ela vai ficar. Quem sabe daqui 5 anos, quando alguém vier falar sobre as mesmas coisas, ele vai estar aqui na frente, ele pode captar tudo o que eu estou falando. A linha do tempo, ela é baseada no seu processo linear, mas as linhas das frequências das informações são diferentes. Em todos os lugares pode existir outras coisas. Eu vou vir dar mais palestras aqui. Então eu sei o porquê eu estou criando tudo isso. Porque sim, tenho um objetivo. Então não deixe ninguém interferir nesse processo. Os nossos pensamentos e sonhos são extremamente ilimitados. E eu não estou falando dos sonhos lá enquanto estamos dormindo. Aí é outra coisa. Estou falando de sonhos para o futuro. De querer viajar, de fazer uma casa, de comprar um carro novo, de estar de bem com a vida. Né? E quando nós falamos sempre na lei da atração na vida real, a minha máxima é exatamente isso. Deixar as pessoas com saúde, essa saúde mental, psicológica e física. Depois disso, tudo pode ser ganhado. Depois disso, tudo pode ser ampliado. Porque essa ampliação aí vem com o entendimento do que é a lei da atração na vida real. Infelizmente, as pessoas elas são condicionadas ao patrão, ao trabalho, a ser patrão, para gerenciar para os outros, e assim sucessivamente. A gente vai para casa, vai para o trabalho, vai para casa, vai para o trabalho, e muitas vezes passa uma semana sem pensar algo diferente. Muitas vezes passa um mês sem pensar algo diferente. E aí não se cria nada. Não existe como se criar. Tudo fica da mesma forma e igual. É isso aí. Dentro disso, agora entramos nas memórias. As memórias são algo extremamente fundamentais para nós desenvolver essas frequências vibracionais que nós vamos ver um pouquinho mais ali na frente. As memórias, elas podem ser de 3 formas. As memórias antigas, tudo que passou. A memória pode ser cronológica. Ela pode ser e determinar cronologicamente. Tem filhos? Tem? Que dia nasceu teu filho? Memória cronológica. Ela tem uma
uma época e uma determinação de algo que te marcou. Marcou pelo dia, te fez ter um sentimento, esse sentimento registrou em algo, em algum lugar, esse registro ficou para sempre. Né? Positivo ou negativo. Nesse teu caso, positivo. Existe também uma memória emocional, né? Que dá uma emoção. Ela pode também estar ligada junto com a cronológica. A emocional, ela é muito mais profunda, né? Ela é algo impactante na tua vida, que ela pode ser também cronológica, mas ela tem um impacto um pouco mais diferenciado. Ela não tem uma latência tão grande como essa. Né? Se eu vou pedir para vocês, o que aconteceu no dia 11 de setembro? Né? O que aconteceu? Aquilo impactou o mundo. Né? Para mim, o que me impactou também foi a morte do Ayrton Senna. Impactou. Um domingo de manhã, eu gostava de assistir as corridas, depois de lá não gostei mais. Aquilo me impactou. Né? Emocionalmente, eu tenho um trauma disso. Mas também existe uma memória. Essa memória é extremamente desafiadora. Sabe? Quando você passa assim, numa padaria e sente um cheiro, sabe? Meu Deus do céu. É os bolinhos que a nona fazia. Né? Italiano. Ou é a comida que sente o cheiro daquilo lá. O perfume de alguém. É algo que te toca pela sensibilidade. Ela não tem um emocional. Ela tem algo muito mais profundo. Esse profundo é um elo de ligação. É um elo que te ativa. Né? Eu senti o cheiro de uma rosa, de um lírio, de alguma coisa, lembrar de alguém que já se foi. Né? Esses processos, eles estão dentro de nós. Esta é a memória cognitiva. E os desligamentos dessas memórias, eles são extremamente importantes. Por quê? Porque se nós ficarmos, claro, hoje nós relembramos de algumas coisas, coisas boas são boas, né? Mas se nós relembrarmos os 11 de setembro, que foi algo extremamente catastrófico, algo impactante vai acontecer. Então, as memórias, seja ela qual for, nós não podemos levar para o campo emocional. Né? Embora o tipo de memória seja emocional, claro, mas para a nossa emoção, nós sim temos que ter memórias, porque nós não somos pessoas loucas, né? Esquecemos tudo. Depois do Covid, um pouquinho mais, né? Mas dentro desse campo todo, o que nós não podemos é levar tudo para a emoção, levar tudo para esse sentimento que transforma, esse sentimento que cria. Então, desligamento destas memórias, né? Não significa esquecer, é se desligar, porque senão você sempre vai procurar lembrar isso, porque a lei da atração é basicamente um processo repetitivo de informação. Tá? O outro ponto, ninguém nos faz pensar, como nós estávamos colocando antes. Estes pensamentos que também são colocados através da mídia, através de falsas informações, através de falsos professores, nós temos que ter o discernimento total de aceitarmos ou não essa troca de energia vibracional e informacional. Você pode me falar o que você quiser. Eu estou falando o que eu quero para vocês. Aceitem o que cabe a vocês. Então, é nossa responsabilidade aceitarmos ou rejeitarmos isso. Essas informações que nos é introduzida. Tá? Por quê? Porque estas informações, elas não vão para a nossa mente. Não. Toda a informação, ela passa por nós. Eu costumo dizer em alguns treinamentos mais específicos que a mente, ela já tem a própria palavra. Mente. A mente mente. Ponto. Né? Por
Por mais que a informação seja real, a mente ainda continua nos mentindo, porque ela não é a realidade. Existem outros pontos da realidade. A nossa realidade pode ser o nosso próprio subconsciente, que nos traz e nos relembra muita coisa. Então, se nós vamos empurrando algo informacional para ela toda vez, vai chegar um momento que ela registra. O subconsciente não sabe o que é certo e o que é errado. Ele aceita tudo. Ele é um papel em branco. Por mais que nós não entendamos isso. Ele é um papel em branco. Ele é algo totalmente diferenciado. E nós somos seres extremamente mutantes. Nós vamos nos adaptando ao ambiente, aos fatos, às formas. Se nós pegarmos os nossos pré-jovens de agora, nossos pré-jovens, e nós analisarmos ele com os pré-jovens de 30 anos atrás, existe uma mudança comportamental absurda, né? Que nós pegamos lá as nonas, os nonos, os vós, as vós, eles dizem, isso não tem cabimento. Por que está se virando estas crianças? Por quê? Porque a mudança é tão drástica nesse subconsciente e na forma que é apresentado o mundo a elas, que elas estão já se modificando, principalmente mentalmente. Essa é a principal mudança, né? Informação é o que nós estamos falando agora. Nós falamos até agora sobre a informação, sendo aplicada em várias instâncias. Mas a informação, ela não é nada. Por quê? Porque depois disso existe o conhecimento. A informação, ela se transforma em conhecimento. Esse conhecimento, ele tem 4 fases básicas, né? Ele tem o conhecimento, ele tem a primeira fase, é o medo. Quando chega uma informação nova, qualquer que seja, até cada um de nós. A informação nova chegou, o que nós fizemos? É ter medo. Claro, se for algo já que todo mundo experienciou, eu não tenho medo. Agora, se realmente for novo, tem um tratamento experimental, né? Nós tivemos agora há pouco a vacina, né? Vai funcionar ou não vai funcionar? O medo, o pavor disso tudo. Vamos fazer ou não vamos fazer? Eu não vou fazer, eu vou fazer. Hoje, todo mundo faz. Por quê? Porque já se passou o medo, já se tem o entendimento, que é a segunda fase, do que acontece com a vacina. Ela causa dor de cabeça, ela causa a mesma coisa que o Covid, né? Ela causa, ponto, mas a gente passa. Pronto, você foi o medo. Eu tenho um entendimento, segunda fase. Eu tenho poder. Eu vou lá, vou fazer a segunda, vou fazer a terceira, e lá não me dá mais nada. Pronto. É um poder, né? Vamos tentar usar esse exemplo, já que começamos. E depois, a quarta fase é o entendimento final, ou a velhice desta mesma informação. Para depois nós termos, então, a sabedoria. A nossa sabedoria, nós podemos colocar a nossa imunidade quanto a isso. Nós sabemos se temos sabedoria já? Eu acredito que não. Vai muitos anos para nós entender se esta sabedoria foi incutida em nós. Então, todas as áreas, aqui eu já veio para a sabedoria, todas as áreas de atuação nossa, nós podemos gerenciar a informação, passar por fases do conhecimento para gerar uma sabedoria. Depois que isso gera uma sabedoria, automaticamente tudo funciona. Você não precisa mais passar por todas essas fases. A mesma coisa é a lei da vibração, né? Essa lei da vibração interna nossa, que atrai tudo aquilo, né? Que atrai essa ressonância que vai acontecendo, e aí chegamos na ressonância, transforma isso em atração. Porque se eu estou vibrando em uma vibração aqui, vai chegar um momento que o que está aqui no fundo, se ele não tem para onde vibrar, ele vai vir para mim. Ele pode ter a distância que for. Porque essa vibração, ela é permanente no universo. Ela vibra aqui e vibra a 1000 quilômetros de distância. Ela vibra a 3.000 quilômetros de distância. Em vários níveis.
Para cada coisinha milimétrica do nosso pensamento existe uma vibração. Então ela vai ser atraída. Agora, se nós pulamos aquele nível, tu pulou para um outro nível, né, de consciência, tua vibração não vai mais vir aquilo que estava vibrando, que estava vindo até agora. Pulou para outro, ficou estabelecido lá um dia, 2, 3, ou esqueceu até. Que tu não quer mais aquilo, você foi. Eu vou começar de novo. Aquilo lá já está léguas de distância tua de novo. Vai de novo. Pode ir. É assim vai funcionando. A vibração interna, ela ressona na vibração externa, causa a lei da atração. Ressonância. Nós temos um exame chamado ressonância magnética. Ela vai captando a ressonância do nosso corpo, né? Que a medicina ela é tão complexa de dizer que a gente já tem uma frequência, cada órgão, cada isso, cada aquilo, determina a frequência, determina a cor daquele órgão, determina tudo, é muito mais rápido, né? A ciência mesmo vai avançar com tamanha velocidade, mas não. Ainda nós temos um distanciamento para o invisível, né? Que nós vamos conversar agora, muito grande. Eles não querem que o invisível chegue na casa da Mariazinha, do Joãozinho, né? Para serem coisas mais rápidas de se resolver. Eles preferem dizer que tudo aquilo que não é embalado em cápsulazinhas vai funcionar, né? Eles preferem dizer que um floral não funciona. Se funcionou a vida inteira, agora que nós conseguimos captar um elixirzinho para botar dentro de um outro cápsulazinho menor, que muitas vezes faz mais mal, porque estraga outras coisas, né? Então, esse invisível começa lá no inconsciente. Todas aquelas informações, ela tá e gera o nosso consciente. É esse consciente que estamos nos comunicando agora. Estamos 100% conscientes do que está acontecendo nessa sala. E a partir daí, outras hierarquias podem acontecer. Do nosso consciente, que vem os nossos pensamentos, que esses pensamentos geram impulsos, uma vez, 2, 3, pensamentos repetitivos, já acontece que vai marcando e vai agregando ao subconsciente, né? Esse subconsciente vai determinando. Esse subconsciente, lá naquele segundo slide que nós fizemos, de como desce as consciências aqui para terminar em matéria, vai se materializando. Então, esse subconsciente já faz os programas, né? Faz o programa para a criação de uma célula para a mão, faz o programa para uma célula do sangue, faz o programa para uma célula do fígado, do rim, né? Do estômago e assim por diante. Esse subconsciente, ele nos domina, tá? E o inconsciente manda em tudo isso. O inconsciente, quando nada disso funciona, ele chega e vai, empurra, né? O inconsciente é informação geral, certa. O inconsciente não existe errado. O inconsciente ele já está estabelecido como o algo grande, né? Algo que nos mantém vivos. Nós, conscientemente, nós sabemos o seguinte: o sangue ele vem até o nosso coração, pulsa, vai com todos os nossos vasos. Tá, mas como isso funciona? Eu sei que ele vai, ok. Mas como ele é produzido, a que velocidade, por que dessa velocidade, de que forma dessa velocidade? O subconsciente não tem nada a ver com isso. O inconsciente sabe o que faz, né? Como funciona o nosso corpo, o que as células fazem, cada coisinha, cada pedacinho. O subconsciente não sabe, mas o inconsciente sabe. O subconsciente pode atrapalhar nesse mecanismo, porque vai jogando pulsos eletromagnéticos através do nosso cérebro, né? Porque o nosso pensamento ele se reduz muitas vezes às nossas sinapses nervosas, né, do cérebro, o que causa enxaqueca, o que causa o estresse, o que causa a dor no peito, o que causa todas essas enfermidades, né? Então, nisso se cria, para isso estabelecer-se, se cria as frequências, né? Que as frequências mais baixas até as frequências mais altas.
Aonde nós estamos vibrando é o que determina a nossa qualidade de vida. Essas frequências, elas têm cor, elas têm impedância, elas têm altura, elas têm determinação. Aqui eu coloquei um outro slidezinho onde explica que nosso consciente é isso aqui, nós conseguimos observar, é o que a sociedade e tudo aquilo que nos ensina. O restante, que é boa parte de tudo isso, o subconsciente ainda nós podemos visualizar logo abaixo da crosta, porque é nós que mandamos nele, né? As nossas emoções que mandam nele, as nossos impulsos que mandam para ele, né? Porque para ele atrapalhar o que nós estamos aptos a fazer. Quando nós chegamos aqui, o inconsciente pode nos levar até o nosso dia final, de forma saudável. O nosso subconsciente tem a função de atrapalhar um pouquinho, né? Claro que nós já viemos com muitos programas programados. É que nem nós comprar um celular, né? Um celular novo. Pegar o celularzinho aqui, beleza, tem esses programas. Mas se nós começar a encher de porcaria ali, que são as informações ruins, ele vai parar, ele vai ir travando, daqui a pouco não tem mais serventia nenhuma. E isso é nós fazendo com que o subconsciente se ative, né? Então, o subconsciente nós podemos utilizar para o bem ou nós podemos utilizar para o nosso próprio mal, tá? E é esse subconsciente que vai trabalhar na lei da atração. Esse subconsciente, sendo criado de forma certa, vai desenvolver mecanismos e ações certas para aquilo que está longe vir até nós, para atrair para a nossa própria vida real. Então aqui, ó, existe uma linha, né? Aqui poderia ter outra, aqui ter outra. Tudo isso é uma vibração. Toda onda de uma vibração existe uma ressonância de mesmo impacto. Tá? Boa parte das pessoas que falam na lei da vibração, na lei da atração, elas falam disso aqui. A parte boa. Mas quando chegar a resposta? O universo é uma elipse completa. Ele vai voltar. Você tem que estar preparado para absorver isso aqui e não mudar mentalmente. Ficar no equilíbrio. Este aqui é um dos principais segredos da lei da atração na vida real. Mesma coisa do nosso dia a dia, né? É exatamente desta forma. Porque todo mundo que fala da lei da atração vamos lá, bola para cima, não, mas e quando chegar a resposta de tudo isso? Tudo no sistema implica perda. Tudo. Nesse exato momento, na minha vida, eu poderia estar fazendo outras coisas, além de estar aqui. Outras coisas. Vocês poderiam estar fazendo outras coisas com a sua família, aproveitando isso e aquilo. Porém, estão aqui. Para algo. Para algo. Então, vocês determinaram uma perda. Mas que essa perda ela seja uma resposta muito mais alta do que a perda que você estava fazendo. Então, para cada frequência existe uma cor determinada e para que serve, de que forma serve, para que age, aonde age. O nosso corpo, ele é especificamente energético, né? E essa energia, ela vibra em todas essas cores. Se nós pegar um raio-x, por exemplo, é uma determinada cor que vai fazer uma varredura em você e vai absorver tudo isso. A ultrassonografia, né, computadorizada, ela vai determinar também pontos, ela vai explorar a luz e a água, inclusive, ao mesmo tempo, né? Então, ele faz algumas determinâncias desta forma. O subconsciente, que nós colocamos toda a informação nele, né? Vamos colocando toda lá. Ele é determinante por quê? Porque ele controla essas vibrações aqui. É ele que controla tudo isso. Por isso que se dá um bloqueio. Eu estou com uma dor na junta aqui, né? Então tem um bloqueio vibracional aqui nessa junta que existe, que não consegue mais passar essa corrente de fluxo energético que nós temos. Então, ela consegue alterar
a ordem disso aqui, distorcer e criar a patologia. E em cima disso, essa vibração também, quando ela se dá na sincronicidade, ela pode ser em benefício a tudo, se você conseguir manter essa vibração. Se você conseguir controlar que o teu subconsciente não seja nutrido de porcaria. Não, que o nosso celular, né, a nossa cachola invisível, não seja abastecido de só coisas ruins. Dentro disso existem as percepções humanas, né, dentro da própria neurociência, né, raios gama, ultra, delta, teta. Eu estudo hoje, basicamente, estou terminando a formação em neurociência e comportamento pela PUC, eu estudo essas duas, né, e suas profundidades, e aonde existe o processo curativo nisso tudo, tá? Então, esta aqui é um mínimo que a gente acessa, né, em torno de 10 milésimos de segundo por noite. Já o teta, em sonos profundos, a gente consegue ampliar a tela até em 1 hora e pouco. Estados alterados, né, alerta, processamentos simultâneos. Aqueles que me acompanham, eu não consigo mais nem escrever, né? Eu não consigo mais escrever da forma normal, assim. Porque eu entrei em um sistema de cocriação em tempo integral, em todas as coisas, que eu não consigo fazer as letras menores. Então, já fui em vários lugares. É um processo onde meu estado gama, ele transfere tanta informação para resolver tanto problema ao mesmo tempo, né, e puxar tantas informações que eu não consigo transcrever para o papel. O celular até vai, né? Então, fica fácil. Então, nós somos baseados em 7 níveis de transformação muito rápidos, né? O primeiro deles, prima sobrevivência, segundo relacionamento, autoestima, transformação, coesão interna, que já é o quinto, tá? Fazer a diferença e servir. Esses processos são simples, né? Muito simples, mas didaticamente, né? Porque na prática ele é altamente complexo. E nós estamos em várias fases ao mesmo tempo. Nós podemos estar em transformação em algo, mas podemos estar com a autoestima baixa, podemos estar trabalhando somente para sobreviver, mas também servimos bastante. Então, existe uma linha básica, né, que a gente traça ao longo dessa nossa existência, que nós devemos ir rapidamente de um para o outro, mas de forma sábia. Né, que todas essas informações possam ser processadas. E para nós atingirmos algo muito grandioso, e aí então eu não falo da lei da atração como um processo básico de sobrevivência mesmo, mas essa sobrevivência de forma natural e tranquila, tá? Eu falo de um processo de servir. É para que eu quero? Para que eu quero? O porquê eu quero muito dinheiro? Por que eu quero um bem-estar para mim? Por que eu quero estar saudável? Por quê? Por que eu quero tudo isso? Isso é o servir. Isso é a fazer a diferença. Quando existe esse processo bem definido na minha lei da atração, na minha linha, né, da lei, do que eu quero no ponto futuro, isso aqui vai ficar muito mais fácil. E isso aqui não te atrapalha. Né? Agora, se eu não tenho esses dois, o para que eu vou querer e para que eu vou fazer a diferença, porque a coesão interna a gente nem vai notar. Essa, quando nós virou a chave. E quando virou a chave, tudo se modifica. O teu ponto de visão, a tua amplitude de tudo fica muito mais complexa. Tudo se modifica. Tu vai estar fazendo coisas no automático que antes tu não fazia. Tu se modela tanto no processo psicológico quanto no processo de comportamento com os outros. Por quê? Porque você já passou essa coesão interna. A transformação as pessoas vão ver. Essa transformação eles vão te sabotar. É essa transformação que vai ter o Luciano que vai dizer, não vai viajar, capaz. Fica por aqui mesmo, gasta teu dinheiro aqui. Compra uma outra coisa, mostra para os outros que tu tem dinheiro. Para quê? Os outros vão saber que tu viajou, depois vai estar aí, né? Assim funciona essa lei máxima do discernimento humano querer atrapalhar o outro, né?
Porque o meu sucesso, ele só depende de mim. Mas muitos de nós, preferem que a Cris não tenha sucesso do que eu ter sucesso. Por quê? Porque eu tenho vitimismo e eu continuo ligado, e esse ligamento ele transforma eu em alguém parecido com ela, parecido com vocês. Tá tudo tranquilo. É mais fácil, é mais cômodo do que, não, eu vou me transformar, ponto. Se você quer vir me acompanhando, acompanha, porque senão tu ficou para trás. É simples assim. Eu sei como é que funciona o universo lá na frente. Tem muitas possibilidades, infinitas inclusive. Então, como aplicar essa lei da atração na vida real? Né? De forma simplificada. A primeira delas, né? É independente de qual seja a filosofia, credo, saber, saiba quem eu sou, mas em todas as suas amplitudes, em todos os seus gêneros, saber quem tu é, realmente saber, sentar na cadeira, botar um espelho na frente também e dizer, quem sou eu? Fica ali 3 horas parado, olhando para si mesmo, e tenha coragem de se enfrentar. É aí que você descobre quem você é. Tá? Vá no horizonte, fique lá parado 6 horas, com uma garrafinha de água e pense na vida, para saber quem você é. Aonde eu estou agora? Onde eu estou? Por que eu estou? De que forma eu estou? Qual que é o fundamento de eu estar aqui? Né? Por que eu estou sentado na cadeira aqui agora? Por quê? Qual que seria o meu ganho e não a minha perda? Para onde eu estou indo? Essa terceira parte desse emaranhado de quebra-cabeça. Aonde eu estou indo? Eu sei quem eu sou já. Isso pode demorar muito tempo. Eu sei agora onde eu estou. E agora? Para onde eu estou indo? Não queira fazer isso tudo de uma forma rápida. O universo ele não age de forma rápida. Não age. Todas as técnicas que você aprende de forma rápida, você esquece de forma rápida. Ou não vai nem aproveitar. Filosofias antigas, saberes antigos que você aprende em um final de semana, esqueça. Você não sabe o que é. Você não vivenciou aquilo. Você não sentiu aquilo. Tu não vai entender o que é. Né? Então, principalmente que as pessoas que me acompanham já há um bom tempo nos cursos, né, que duram pelo menos 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, né, pode ser o de Reiki, que eu não dou também, e tem uma determinância de como fazer, eu nunca vou mudar a minha metodologia. Porque eu sei que demora 63 dias para dar um spin geral no teu cérebro. Esse cérebro ele vai ter que ter um comportamento diferente, ele vai ter que sentir essa energia. A repetição ela vai criar uma cocriação. E aí se você dá nível 1, 2, 3, tudo mesmo no final de semana, tu vai sentir o quê? Tu vai sentir nada. Esquece. De repente tu vai ter o seu milagre que vai ser diferente, pode ser. Mas se não, eu não sei para onde eu estou indo. Eu nem sei quem eu sou. Isso se aplica a tudo. Como pode ser feito? Então, agora vamos pegar um exemplo prático para nós determinar tudo isso. Agora nós já sabemos quem eu sou, já temos a percepção de onde estamos, sabemos como ir até o nosso objetivo, e agora eu tenho que saber como eu vou fazer isso, como pode ser feito. Se eu quero viajar, como eu vou viajar até lá? Se eu quero ser o maior representante, né, vendedor, como eu vou fazer isso? De que forma eu vou fazer isso? Eu tenho um caminho. Né? Como será? Lá na frente. Como será isso? Você tem que ter com clareza. Clareza absoluta. Como isso será? Esses 5 elementos, eles já vão te trazer toda a percepção. A partir daí, pega esse como será, pega ele como base, pinta na parede, bota um elemento na carteira que você possa lembrar de como será.
Né? Determine-se como será. Eu já determinei. Eu fiz esses passos. Quem eu sou, onde eu estou agora, para onde eu estou indo, o que eu quero fazer e como será. E essa lei da atração, mais aplicada ainda, é quando nós determinamos isso nas nossas, as crenças elas vão mudar automaticamente. Elas não vão mais ficar estagnadas. Aquelas crenças que nós temos lá antigas, elas vão se modificar. Nós vamos ver que a sociedade e a cultura que nós estamos ali até ali para alguma coisa, mas que eu posso experienciar todas as outras coisas que o universo pode me dar. Que cada ação existe uma retração contraída. É aquela questão da onda. Eu preciso saber que existe uma reação contrária. Preciso entender que existe essa reação contrária. Eu tenho que estar preparado para essa reação contrária. Porque eu preciso sair dessa onda em menos tempo do que essa onda me consuma. Porque se essa onda baixa me consumisse, foi todo aquele meu preparativo dos 5 itens do passado ali. Todo o universo tem suas polaridades e cada um tem suas frequências. As polaridades são, quando nós começamos lá, vendo aqueles 2 copinhos, né, do bom e do mal, digamos assim, estampados, né, o que o fungo ruim, né, impregnou, que o fundo preto impregnou. Se num outro país nós tivesse a determinação de que o bom era o preto e o ruim era o branco, o que iria acontecer nos copos? Claro, exatamente. Porque aqueles fungos eles se desenvolvem com o teu pensamento, com a tua observação, com a tua crença, com a tua certeza. Somente com isso. Ele não se desenvolve alheio. Ele não se desenvolve porque ele quer. Não, é as ondas vibracionais que já tem naquele ambiente que vão desenvolver a potencialidade e a forma que ele vai tomar. Existe uma experiência que, né, eu li há alguns anos atrás, que eles fizeram em câmaras de Faraday, que não tem a interferência das ondas. Né? Então, ainda existe uma bipolaridade, né? Um átomo ele pode ser onda ou ele pode ser uma frequência, né? Ele pode ser 2 coisas ao mesmo tempo, né? É os processos de dupla fenda, que vai determinar pelo olhar do observador. Então, quando não tem observador, né? Quando não existe observador, quando tu anula o observador, aquilo não se desenvolve. Ele se desenvolve homogeneamente. Quando não existe o observador. E então, para nesse dia nós finalizarmos um pouquinho, pense em que se quer e não pense no que não se quer. Né? Essa é uma frase básica de entendimento que é bem simples, mas é complexa de se fazer. Né? É complexa de você observar tudo isso, né? Ao ponto de não ter a interferência externa. Então, por isso que muitas vezes não é bom você comentar tudo, né? Fica para ti. Cria dentro de ti. Quando os outros souberem, a coisa já está tão grande que não vai ter como mais atacar. Aqueles passos ali de quem você é, de que forma você é, como você vai fazer, o que você vai fazer, você já tem a certeza do futuro. Tendo a certeza do futuro, ele acontece. Em todas as naturezas. Né? Então, determine a sua máxima potência em todos os aspectos, seja ele físico, psicológico, mental, espiritual. Hoje nós trouxemos dentro desse programa curto, né, 2 horas de conversa, a lei da atração na vida real, em um processo muito simplificado, mas muito palpável, né, que eu consiga deixar vocês com esse entendimento total e simplista, né, de que realmente é possível. Nós não precisamos de muita coisa. Se nós pegarmos esses conceitos que nós colocamos aqui e colocarmos em prática,
sem saber de nada como funciona mecânica quântica, pensamento, neurociência. Faz isso, ponto, faz. Mas faz, ele funciona. Agora, se nós vamos, não, peraí, isso aqui não funciona, deixa eu pesquisar como funciona esse troço. Né? Para nós que já somos mais casca dura, nós queremos saber o porquê que vai funcionar. Agora, quem sabe se tu pegar alguém cru, né? Uma criança, né? Imagina que isso acontece. Ela imagina. Ela não questiona. E ela tem certeza que aquilo existe. Ela vai teimar contigo que aquilo existe. Agora, não nós. Nós queremos ter provas. Né? E provar o invisível é muito complexo e complicado. Né? Provar que isso tudo existe é muito mais difícil. Então, faça as coisas acontecerem, que depois, ao longo dessa existência, de como se sabe, né, ele vai te provando automaticamente. Isso aqui é por causa disso, isso é por causa disso, isso é por causa disso. Então, a existência humana ela é magnífica e fantástica pelas suas infinitas possibilidades de pensar. Quem quer pensar as coisas para as coisas acontecerem, elas vão acontecer. Quem não quer pensar as coisas para não acontecer, não acontece. Então, compartilhem com os seus, de alguma forma, né, os bons pensamentos. Né, porque os ruins já se sabe o que faz. Nível de consciência baixa, e aí você vai tudo. As ressonâncias, elas só são negativas. Exatamente. Tá bom? Gente, era isso por hoje, né? Muito obrigado pela participação de todos que estiveram aqui. Né? Para mim foi uma honra estar aqui mesmo hoje e com os objetivos alcançados. Né? Então, que são os internos que também fazem parte disso tudo. Tá? E o pessoal que vai assistir, espero que aprovem e gostem muito desse material que está sendo gravado aí para vocês.